Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no Conhecendo a IPI do Brasil. Queremos que todos conheçam a nossa amada igreja, conhecer as instituições, conhecer as autarquias, conhecer a história de cada segmento da IPI do Brasil. Hoje vamos conhecer um pouco mais de Betel. Betel, que em fevereiro de 2022 completará 100 anos. 100 anos de muita história. No vídeo de Betel, conhecemos Betel no seu início, as suas origens, as suas mudanças e parte do trabalho da Associação Betel, na sua atualidade, as UPSs. Vamos conhecer nesse vídeo outros projetos da Associação Betel. Agora é com você, Reverendo Renato. Conta um pouco mais da sua história, da história da Associação Betel. Graça e paz, como foi falado semana passada, né? Hoje nós continuamos falando um pouquinho mais das nossas UPSs, Unidades Prestadoras de Serviços da Associação Betel. Então eu vou pedir para que você fique atento aí a essas outras UPSs que fazem um trabalho tão relevante em diversos lugares do país. Que o teu coração mais uma vez seja inundado, né, pela presença de Deus e seja despertado para saber que há diversas áreas aí onde as pessoas necessitam e você pode desenvolver o seu trabalho, o seu dom para abençoar a vida de pessoas. Então acompanhe um pouco mais aí os trabalhos que as UPSs da Associação Betel realizam pelos 4 cantos do país. Bem, pessoal, como a gente está nesse projeto aí de mostrar um pouquinho das UPSs, né, das Unidades Prestadoras de Serviço de Betel espalhadas aí pelo Brasil, né? Agora a gente queria estar mostrando um pouquinho para vocês o trabalho que é executado ali em Campinas, né? O nosso colégio ali em Campinas, CEPEL. E está com a gente a Regina, está com a gente a Rosana. Elas vão se apresentar aí rapidamente também para vocês e depois a gente vai seguir com a nossa conversa, né? Tudo bem, Regina? Tudo bem, Rosana? Tudo bem, e você? Joia também, graças a Deus. Regina, a sua atividade aí é? Eu sou Regina Otília, como você já falou, né? Eu sou presidente do Colégio Presbiteriano, representando a igreja fundadora desse colégio, a primeira igreja presbiteriana independente de Campinas, que sempre teve o sonho de ter o próprio colégio. Joia. E Rosana, você hoje é? Eu sou a diretora pedagógica administrativa. Eu estou no colégio desde 1999. Ele foi fundado em 1997, então há 22 anos. Poxa, graças a Deus. Que bom. Joia. Regina, você pode falar um pouquinho de como é a UPS, como que é a escola, só para as pessoas conhecerem um pouco melhor aí? Bom, a escola iniciou, como ela falou, no dia 3 de março de 1997, com 4 alunos de educação infantil e uma diretora e 4 funcionários, e uma professora também. Hoje, depois de 24 anos, nós estamos com um colégio com 14 funcionários, 22 professores, 264 alunos, e oferecemos os cursos desde o maternal até o ensino médio. Joia. E ele passou para ser uma unidade de Betel em 2005, a partir desse período passamos a oferecer bolsas até 100%, atingindo várias crianças que não têm a possibilidade de ter um ensino de qualidade. Joia. É isso que é legal das pessoas também entenderem, né? CEPEL ali, o Colégio Presbiteriano Eduardo Lani, ele é um colégio particular, ele é um colégio com a estrutura de um colégio comum, curricular, né? Mas a diferença é que ele trabalha com a questão de bolsistas, né? Por isso que CEPEL faz parte da Associação Betel, né? Hoje, pela lei, a cada 5 alunos que nós temos, um tem que ter bolsa integral, né? Hoje a gente já cumpre com sobra aí quase 4 vezes, né, a Associação Betel com aquilo que ela
ela precisa cumprir, e CEPEL é parte disso, né? Ela dá oportunidade para crianças, adolescentes que não teriam condição de repente, estar estudando num colégio como CEPEL, com a estrutura de CEPEL, podendo desenvolver a sua capacidade intelectual, escolar, de forma diferenciada, né? E conta um pouquinho da história para a gente, Regina. Nasceu no coração aí da igreja, né? Mas só em que ano, tudo só para a gente trazer a memória disso um pouquinho? O CPL, o Colégio Presbiteriano, ele nasceu de um sonho da primeira igreja presbiteriana independente de Campinas, com o objetivo de participar da sociedade, apresentando um ensino de excelência com os princípios cristãos. Joia. Então, já são quantos anos de CEPEL? 24 anos. 24 anos. Então, é gostoso da gente entender um pouco disso, porque Betel tem parte nessa história há 22 anos, né? É isso? 2005. Desde 2005. 2005, perdão. Então, são 5, 10, 15, 17, 16 para 17 anos, né? 17 anos. Exatamente. Então, as UPS, nossa, a maioria delas tem uma história muito grande aí de caminhada junto com Betel. E CEPEL não é diferente, né? Para quem conhece a estrutura, para quem é de Campinas e tiver a oportunidade de conhecer a estrutura da escola, vai se espantar com o tamanho da estrutura, com o trabalho executado, com a organização de tudo, né? Então, é muito interessante a gente conhecer projetos assim, né? E, Rosana, qual que é o trabalho hoje que desenvolve? Que faixa etária que a escola atende? Quantos alunos? Compartilhe um pouquinho com a gente disso. Hoje o colégio atende 264 alunos e nós temos os cursos desde o maternal até o ensino médio, até o terceiro ensino médio. Joia. Hoje vai então até o terceiro ensino médio, então é o currículo completo, vamos dizer assim, do estudante, né? Eles entram aqui a partir de 1 ano, né? E saem com 18, 19 anos. Joia. E como que foi a pandemia para a escola? A gente sabe que muita coisa mudou, né? Vocês ficaram parados um tempo. Como que isso funcionou agora no período da pandemia? Olha, Renato, nós tivemos a alegria de ter professores criativos, ágeis, muito habilidosos. Então, desde a segunda semana que foi decretada a pandemia, nós já estamos com ensino remoto, né? Nós investimos em tecnologia, e eles tiveram, assim, muito boa vontade, então as aulas começaram a ser transmitidas, depois elas foram também, a partir do momento que os alunos voltaram para a escola, né, nessa segunda fase da pandemia, nós estamos aí com 70% dos alunos em aulas presenciais, nós começamos com o ensino híbrido, porque 30% dos alunos ainda estão em casa, né, no ensino remoto, mas nós estamos transmitindo ao vivo as aulas presenciais para os alunos que estão em casa. Uhum. Eu tenho comentado que desafio grande esse para as escolas, né, para os projetos nossos, de se adequar para esse novo momento, esse novo tempo, né? Aula híbrida, né? A gente tá aí, eu já saí da quarentena, mas a minha filha e minha esposa ainda aqui em Botucatu tem uma dinâmica, tal, de esperar 4 dias a mais depois que termina a minha quarentena, para se ver se não há nenhuma manifestação, nada. E aqui também, mas eu vejo o quanto é um desafio para o professor lá na escola e para o aluno na casa, né? Essa dinâmica de relacionamento, né? E que bom que, mesmo assim, mesmo com essas dificuldades, houve esse envolvimento de todo mundo, né? A escola, na verdade, ela não parou, né? Não, a escola não parou. Ela teve uma semana para se organizar entre o anúncio da pandemia, né? E na segunda semana nós já estávamos com o ensino remoto. E o que nós percebemos é que as crianças voltaram dessa pandemia muito frágeis emocionalmente por conta do isolamento social. Sim. Né? Mas como a nossa escola sempre foi muito preocupada com a parte socioemocional dessas crianças, nós sempre trabalhamos em cima das habilidades socioemocionais desde o maternal até o ensino médio. Isso desde a fundação do colégio. A nossa escola é muito acolhedora, né? Tem uma educação muito humanizada, então o acolhimento deles
foi um acolhimento que hoje é sugerido para todas as escolas, mesmo as que são muito comerciais, né? Escolas e empresa. Elas estão tendo que se render a isso, né? Acolher emocionalmente. E nós já fazemos isso desde a fundação. Então, além da nossa preocupação com a excelência pedagógica, nós sempre trabalhamos com a parte emocional, com apoio emocional, né? Nós temos uma psicóloga escolar e também contamos com o apoio do capelão. E nós estamos aqui, desde o início, trabalhando dessa forma, cuidando da parte emocional, da parte pedagógica e também da parte de orientação, de estudos, de orientação às famílias, de acolhimento às famílias, né? Então, para nós, foi um pouco mais tranquilo essa volta das nossas crianças para o presencial. Joia. Uma coisa também interessante é que as nossas escolas, elas são confessionais. Sim. São, tanto hoje Campinas quanto Natal, né, elas são confessionais, elas partilham da fé que também tem. Então, os pais, quando levam as crianças, adolescentes, eles sabem que estão levando para uma escola confessional, né? Isso é importante porque a gente leva valores do reino, né? Ninguém está ali pregando doutrina presbiteriana independente, mas a gente está ali levando valores do reino para o coração dessas crianças por sermos de uma confissão cristã, né? Cristã protestante. Então é muito, muito interessante a gente ouvir isso. E Regina, explica um pouquinho, né, se puder, para a gente, essa questão da dinâmica das bolsas, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem que essas bolsas, elas não são para qualquer pessoa que chega aí, mas há critérios para essas bolsas, né? Só para o pessoal entender um pouco como funciona. E isso é muito interessante, porque junto com as pessoas de uma escola particular que podem pagar para os seus filhos terem um ensino de qualidade, as pessoas que procuram a escola conforme a legislação, de pessoas que não podem pagar nada para a escola, o índice econômico familiar é baixo para cada pessoa da família, nós aceitamos esse aluno com 100% de bolsa, até 100%, alguns conseguem 50%, participando igualmente as outras crianças, tendo o ensino Mackenzie, uniformizados, com toda a excelência do nosso ensino e principalmente recebendo os princípios éticos morais da Bíblia. Uhum. Isso é muito interessante na formação deles. E como também trabalhando a parte emocional em relação ao estar no mundo, ao estar presente na sociedade e a convivência normal com os outros alunos. Joia. Essa questão de bolsas, né? Hoje em dia, né, vocês sabem muito bem disso, porque trabalham diretamente, né? Eu acabo ficando mais no backstage disso, mas o quanto a fiscalização hoje, o cuidado do governo quanto a isso é grande, né? Só para vocês que estão acompanhando a gente, hoje nós apresentamos relatório anual, tem que apresentar ficha socioeconômica daqueles que são bolsistas. Então não tem como uma pessoa chegar lá e ter uma bolsa social. É claro que a escola ela tem outras formas de bolsa, mas a bolsa social, sem que ela se enquadre naquilo que a lei diz, a per capita, né, de valor por pessoa, né, quantas pessoas moram, né, a nossa assistente social que faz esse tipo de trabalho, ela é extremamente minuciosa, né, hoje em dia acompanha até boleto de cartão de crédito, tudo envolve a vida financeira daquela família, para que a oportunidade seja dada para pessoas que realmente não tenham nenhuma condição, né? Então, e é interessante lembrar que ela também faz entrevistas com as famílias. Ela participa ativamente da vida de cada família. Uhum. E isso que é um dos propósitos que Bethel não quer em nenhum momento perder, mesmo numa escola com uma estrutura como a de CEPEL, né? Vocês puderam conhecer na semana passada um pouco da escola nossa que fica em Natal. Né? A escola ela tem um perfil diferente, porque ela é 100% gratuito, né? 100% financiado por terceiros para manter o trabalho lá. Já o perfil de Campinas é um pouco diferente, mas que tem o mesmo propósito,
de trazer o ensino com excelência, mas ao mesmo tempo dar oportunidade de que pessoas muitas vezes de classe econômica de uma diferença muito grande possam conviver de forma harmoniosa, possam ter a mesma experiência que pessoas com um pouco mais de condição tenham e tenham as mesmas oportunidades, né? A gente fala de um país ainda tão desigual e o trabalho de CEPEL é procurar trazer esse nível de equacionar um pouco essa caminhada. É claro que a gente não consegue para todos, né? Mas hoje aí na média de 40 quase adolescentes e crianças aí dentro da escola nessa dinâmica de bolsistas, né? Então é muito importante a gente entender o papel de CEPEL, o papel que um colégio tem dentro da Associação Betel. E pensando um pouquinho assim, a gente está aí orando para que essa cepa não venha e de repente bagunce tudo de novo, né? Mas pensando em perspectivas positivas para o futuro, o que vocês pensam, o que vocês imaginam aí para a caminhada de CEPEL, olhando um pouco para frente? Bom, nós estamos aqui alegres por vermos muitos alunos que já estão em universidades, nas grandes e boas universidades do país, que foram nossos alunos. Nós tivemos alunos desde o maternal até o terceiro médio, a trajetória escolar toda conosco, né? Muitos deles bolsistas sociais, né? Que nos trouxeram essa alegria de estar em ótimas universidades e saem direto do terceiro médio para as boas universidades do país, né? E eu acho que a Regina pode falar um pouquinho mais do sonho que o colégio tem, como uma das pessoas que contribuiu muito e que foi atrás de toda a burocracia e levou em frente o sonho da igreja, conseguiu fundar essa escola, um pouquinho do sonho do colégio para as crianças, né? O nosso sonho é olhar para a criança, para o nosso educando, como um cidadão, com todos os direitos que ele tem e acreditando que a educação que ele recebe nessa escola, ele vai fazer diferença na comunidade dele, diferença na comunidade de Campinas, e onde ele for, ele vai levar uma excelência profissional. Esse é o nosso sonho, fazer parte positiva na vida dos nossos educandos. E são princípios que estão dentro exatamente da Associação Betel, né? Um deles é a transformação, né? É uma educação transformadora. Não só educar pelo educar, mas um educar que transforme a vida, seja daqueles que têm condição de pagar, claro, mas também daqueles que não têm que estão tendo essa oportunidade através das bolsas, através de outras ações que Betel em Campinas realiza, né? Então, Regina, Rosana, é uma alegria poder falar com vocês, né? Faz tempinho que eu não visito aí, a pandemia afastou bastante a gente, né, de estar junto aí nessa caminhada, mas é um privilégio a gente ter vocês com a gente, e é um privilégio poder partilhar um pouco disso com a IP do Brasil e outras pessoas que de repente vão ter contato com esse material, porque CEPEL faz parte do know-how de Betel, da história de Betel, e tem um papel importantíssimo dentro da nossa associação também. Então agradeço demais a participação de vocês, que Deus possa estar abençoando a caminhada aí em Campinas. Tá joia? Nós também agradecemos muito, Renato, pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho e como escola confessional e cristã, a nossa maior alegria é poder cuidar do coração dessas crianças, cuidar dessas famílias, acolher e instruir na palavra de Deus e que eles tenham Deus como centro de suas vidas. Joia. Amém. Tá joia, meninas? Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais. Bom para todos. Para vocês também. Bem, gente, dando sequência aí no trabalho de conhecer um pouquinho da Associação Betel, né? A gente já viu várias UPS na semana passada e agora a gente já está vendo mais algumas. E hoje, em especial, eu estou com um grande amigo, Gonçalves, né? O Gonçalves está lá junto à nossa UPS de Palmas, né? Unidade Prestadora de Serviço, lá em Palmas. Então, eu queria saudar aí, tudo bom, Gonçalves? Tudo certo por aí? Tudo certo, prazer em encontrar você por aqui.
Eu sou o pastor Gonçalves, José Antônio Gonçalves, eu sou pastor jubilado da EPI aqui em Você está Palmas. jubilado já, rapaz do céu, hein? Jubilado, mas eu estou ativo ainda, né? Tomo conta da congregação, auxilio a Igreja Central aqui, né? E também estou assessorando e ajudando também o Betel aqui em Palmas. Joia. Ô, Gonçalves, fala um pouquinho de como começou a UPS em Palmas, né? A gente sabe que tem uma história muito bonita, Palmas, aí. Queria que você contasse um pouquinho da história aí do caminhar da UPS. Atualmente, a gente ficou com um grupo de idosos que toma de conta, né? E já que todo o trabalho do ambulatório, o prédio, está todo cedido, arrendado, alocado com a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde. Mas o Betel aqui no Tocantins veio através da missão da igreja, né? Nessa perspectiva, né? Nesse conceito de missão integral da igreja, né? Então a igreja veio, logo quando iniciou Palmas, em seguida a igreja veio, como todas as outras denominações vieram, e para a implantação da igreja. E em seguida veio o Betel, né? Porque a igreja conseguiu um terreno relativamente bom e bem significativo no centro da cidade e precisava construir, dar uma função social para esse terreno. Se pensou em várias coisas, né? Escola e tantas outras coisas. Mas como a saúde era bem precária no começo, precisava de instituições que trabalhassem com saúde, então se optou por saúde. E com isso, é interessante que a Associação Betel, que antes era Casas Lares, e se tornou depois a Associação Betel, então a primeira unidade, né, fora de Sorocaba foi aqui em Palmas. Né? Inclusive, foi toda uma modificação jurídica da instituição para poder sair de fora, né, do reduto de São Paulo, de Sorocaba, e atingir outros lugares. Então, Palmas praticamente foi pioneira nessa expansão de Betel, né, fora de São Paulo. E aí foi a opção do momento, e eu creio que foi bem acertada, a questão da saúde. Aí tivemos o Ambulatório Evangélico de Palmas, que até hoje é referência, mesmo estando com a gestão da igreja, mas todo mundo sabe, é um postinho evangélico, então é uma referência na cidade até hoje. Então, nós encerramos com a gestão da igreja, né, em 2010, né, 2010. Né, e depois, né, passamos essa gestão para a prefeitura. E aí alocamos esse espaço e aí continua todo o projeto ainda na área de saúde nesse local. Joia, isso é muito legal, mas eu tive a oportunidade de estar visitando lá por 2 vezes já Palmas, né? É impressionante o tamanho do espaço, né? A igreja é muito bonita ali também, a localização da igreja é muito bonito, o estilo da igreja, né? É que eu não estou com nenhuma foto que senão eu colocava também, mas se você entrar no site da igreja, você vai ver. E o que é muito interessante, o ambulatório, ele por muitos anos não foi referência só da cidade de Palmas, né, Gonçalves? Ele foi referência para toda a região. Aí eu lembro você falando para mim que vinha pessoas até de outros estados, né? Porque como Palmas fica assim meio que mais próximo de algumas divisas do que a capital daquele estado, o ambulatório era referência para esse pessoal também, né? Sim, porque o Tocantins ele faz divisa com 5 estados, né? É o Goiás, Maranhão, Piauí, né? E Mato Grosso. Então, fica mais próximo à capital do Tocantins, para essas fronteiras, do que a capital dos próprios estados de referência. Então, praticamente, Palmas é uma referência atualmente na área de saúde e educação. Então, tem muito instrumento de saúde e também na área de educação. Então, esses dois serviços, né, atraem muita gente de fora para Palmas. Joia. E outra coisa interessante também é que o projeto, né, ele teve essa expansão aqui dentro, né, porque começamos com uma estrutura pequena, de uns 300 metros quadrados ou mais, e depois foi aumentando. Hoje, a estrutura tem mais de 800 metros quadrados. E depois tem um terreno vazio muito grande, que é também espaço para a construção de outros projetos também que a igreja tem. Talvez uma das perguntas que fica na cabeça das pessoas, mas por que a igreja não continuou com a gestão do projeto? Né? A saúde é
é um custo muito alto, né? Nós tínhamos vários convênios, várias parcerias, mas mesmo assim não dava conta da demanda que exigia o trabalho. E daí a igreja, mesmo enquanto instituição, tinha também um suporte muito grande para poder realmente abarcar toda esse trabalho, esse volume de serviço que era crescente cada vez mais. E outra coisa importante, e para mim pessoalmente, que estava também ajudando nessa gestão, é que nós saímos muito tranquilos, né, nesse processo, porque o papel da igreja, né, o papel social da igreja, nesse momento daqui da cidade, né, foi fundamental, importante, mas agora o município já tem toda a estrutura para absorver todo o trabalho. Então, não precisa da gente fazer isso, né? O que nós precisamos, enquanto igreja, é acompanhar as políticas públicas, porque o Estado e a Prefeitura já têm recursos suficientes para implementar isso, né? E tem todos os instrumentos para viabilizar e promover uma saúde de qualidade para a população. Graças a Deus, a saúde e a gestão de saúde em Palmas é relativamente boa. Só para os irmãos terem uma ideia, né? Palmas é uma cidade muito jovem. Quando o Betel chegou lá, né, a cidade, eu acho que não tinha o quê? 12 anos, o Gonçalves, por aí, né? É menos, uns 10 anos. Uns 10 anos, né? 20 anos, né? Então foi fundamental naquele momento para a cidade ter Betel lá, né? Hoje a gente até fala para vocês aí que conhecem um pouco de Betel, hoje a área da saúde é uma área que Betel não tem as portas abertas para receber projetos ainda. Por quê? Exatamente por um dos motivos que o Gonçalves comentou. A saúde ela é muito custosa financeiramente também. Então, os riscos são muito altos de trabalhar na área da saúde, né? Então, a questão da demanda hoje, as cidades hoje promovem essa demanda porque os projetos na área da saúde, projetos sociais na área da saúde, são muito custosos. Então, a maioria dos projetos hoje em dia ligados à Betel ou estão na educação, ou estão no social, ou no esporte. Mas a saúde a gente já, desde essa época, né? Na mesma época tinha a Oicós também próximo aqui a Sorocaba, né? Mas foram projetos que daí também não continuaram na área da saúde. Dali por diante, o Betel acabou segurando um pouquinho a onda na área da saúde, exatamente pelas preocupações, né? Mas hoje, ô Gonçalves, como que está aí o projeto hoje? O que tem se desenvolvido hoje? Eu já passei algumas fotos aqui da estrutura nossa lá e também um pouco das atividades. Você pode compartilhar um pouco aí com a gente? Sim. Antes disso, é que o serviço do projeto do ambulatório era também um serviço gratuito, né? Então, ninguém pagava pelo serviço, era um serviço público, essa coisa toda. Então, por isso, os custos eram muito mais altos ainda, né? Porque as pessoas vinham e realmente eram beneficiadas com o serviço sem nenhum custo para o usuário, para o cidadão. Daí, essa exigência de recursos suficientes para manter tudo isso, né? Daí, a prefeitura teve que realmente assumir todo o trabalho. E daí, quando a prefeitura assumiu, nós já tínhamos um grupo de idosos que é chamado Projeto Viver Melhor, né? Então, era um grupo de idosos que a gente acompanhava, usava toda a estrutura do ambulatório e também a estrutura da igreja, né? Com psicólogo, fisioterapeuta, serviço social e toda a parte de assistência de saúde. E daí, quando a prefeitura assumiu, nós também, enquanto Betel, continuamos com o apoio, né, a esse serviço, essa promoção básica do idoso. E daí, com o apoio do Betel e apoio da igreja local, continuamos com esse serviço. Por exemplo, a parte da espiritualidade, a parte pastoral, o pastor local realmente acompanhava todo o grupo, né, tinha um momento devocionais com ele, além do exercício, outras atividades que eles tinham os passeios que eles faziam. Então, tudo isso tinha esse apoio do Betel e da igreja local, né? Então, nós continuamos com isso até pouco tempo antes da pandemia. Aí a pandemia chegou, né? E com isso tivemos que suspender o trabalho, né, desde o ano passado, e dando algum suporte mais à distância através dos psicólogos, assistentes sociais do ambulatório. Joia, muito bom. E assim, hoje Betel Viver Melhor está focado na questão do idoso,
mas há perspectivas assim na mente de vocês? Eu sei que a igreja está passando por uma transição pastoral também, né? Há perspectivas de aperfeiçoamento do trabalho? Assim, passa alguma coisa pela cabeça do pessoal da região? Como você falou, a nossa igreja passa por um processo de transição pastoral, né? Nós perdemos o nosso pastor, né? Que é o Marcos Welch, né? Que vinha com um trabalho muito bom, acompanhava os idosos e tudo mais. Ele foi acometido com câncer, depois veio a falecer, né? E eu tive que assumir a igreja, né? Nesse período. E esse ano veio a pastora Luciana para também ajudar a tomar conta da igreja. E agora nós estamos no processo, né? Junto, em parceria com a Secretaria de Evangelização, para trazer um novo pastor, né? Então, nós temos esse momento muito crítico, né, pastoral, na igreja, além da igreja estar muito ferida, né, muito realmente Fragilizada. fragilizada emocionalmente com todo esse processo, né, de perdas que nós tivemos. Então, a gente está se reorganizando com a vida do próximo pastor residente em Palmas, próximo ano. Então, a gente vai refazer todo o acompanhamento do projeto e também já está com a pandemia já sob controle. Então, isso é um momento que vamos ter que refazer e reorganizar todo o trabalho. Joia. Gente, eu brinco, né? Eu citei que o Silas é um patrimônio lá da UPS de Tupã, o Gonçalves é um patrimônio da UPS lá de Palmas também, né? O Gonçalves sempre foi o elo da Associação Betel aqui em Sorocaba, né, na nossa região, com Palmas, né? Ele sempre esteve lá, né, e continua lá apoiando, né? A gente está num processo também aí de regularização com a IPI do Brasil, a propriedade de lá, e ele tem acompanhado isso. E sempre foi bênção lá na UPS e continua sendo bênção também. Então, Gonçalves, perdão, pode falar. Quando fala da propriedade, né, o Betel tem um comodato com a Igreja Nacional, né, daí usa todo o espaço que tem para o trabalho, e a Igreja Nacional é que é proprietária realmente de todo o patrimônio que nós temos aqui, que é uma área de quase 8.000 metros quadrados, né, sendo um pouco mais de 800 metros de área construída. E tem mais espaço para crescer e fazer novos projetos e outras parcerias também que possam ser viabilizadas para realmente utilizar melhor o espaço que temos. Então, é uma grande oportunidade que a igreja tem para usar o espaço aqui em Palmas, que é bem privilegiado na cidade. Joia. Mas tá bom. Gonçalves, muito obrigado, viu? Tenho certeza que o pessoal vai conhecendo um pouco mais de Betel, entendendo um pouco como funciona, né? Talvez as pessoas não imaginavam, né, que nós tínhamos uma UPS em Palmas, que tem uma história tão linda lá com o início dessa nova fase de Betel, lá no final da década de 90, né? E que foi instalado, fez um trabalho lindo, relevante, continua fazendo um trabalho que causa impacto e transforma a vida de pessoas. Então, eu agradeço demais a tua participação e que Deus abençoe a caminhada e que, se for da vontade de Deus, a gente siga com mais projetos aí em Palmas, porque é uma cidade extremamente... Eu fiquei impressionado com o progresso da cidade, com uma cidade pulsante, e com certeza um trabalho aí seria fundamental manter o trabalho Betel e continuar com atividades numa cidade como essa, né? Mas desde já eu agradeço. Tá, obrigado, então, pela oportunidade. Realmente o trabalho é interessante. Eu estou aqui só representando homens e mulheres, né, que contribuíram fundamentalmente para que o trabalho realmente acontecesse. E, graças a Deus, continua. A igreja não tem gestão, mas ele continua realmente prestando serviço à comunidade e à cidade. Isso é que é importante, né? Que realmente o que foi plantado, foi semeado, continua funcionando, continua realmente dando resultado. E nós agradecemos a Deus por tudo quanto ele tem realmente nos ajudado até aqui. Obrigado. Joia. Tá, joia, então, Gonçalves. Grande abraço. Deus abençoe. Até mais. Até mais. Bem, gente, dando continuidade a esse projeto lindo aí da CNA, né, da Coordenadoria Nacional de Adultos, de conhecer um pouco
as autarquias da IPI do Brasil, em especial Betel. Nós estamos hoje aqui com a UPS de Botucatu, né? Botucatu, por acaso, para quem viu no começo, é a minha cidade, né? UPS que fica na cidade que eu moro, junto à igreja que eu também pastoreio. E está com a gente aqui a Silvina, que é a nossa coordenadora, está aqui o Anderson também, que é o nosso coordenador da área de esportes. E é uma alegria poder falar com vocês. Faz tempinho que eu não aparei, eu sei que eu estava com Covid e não estava podendo sair muito, mas é bom saber que o projeto tem encaminhado. E queria que vocês dessem um alô para o pessoal. E Silvina, se já pudesse falar um pouquinho do que é o UPS de Botucatu. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, viu, pastor? Que bom. Vamos aí apresentar um pouquinho da UPS de Botucatu, né? A UPS de Botucatu, ela teve seu início em 2005, né? Com a escola infantil, né? E logo em seguida a gente também já começou com os projetos, né? Tivemos aí projetos em 2007, 2008, em 2012, e depois assim foi. Os projetos todos estão todos encaminhados, né? A Betel Botucatu, ela trabalha então com 2 frentes de trabalho. A educação infantil, que por 2 anos agora nós pedimos um afastamento, né, por conta de pandemia, e o projeto social, que nós trabalhamos na parte de contraturno escolar, a partir de 6 anos. Vai até os 90 anos, aqui os atendimentos nossos, né? Nós temos várias idades que nós atendemos. E também do esporte, que a partir de 4 anos, também vai até 80, 90 anos. Não tem idade para os nossos projetos aqui da UPS de Botucatu. Nós atendemos a todos com muito carinho e estamos à frente desse trabalho, que é maravilhoso. Betel, realmente, Botucatu muito... tem um nome muito forte, né? Nós somos bastante cogitados em tudo, o prefeito gosta, o pessoal aqui de Botucatu tem como referência os projetos da Betel, tá? Joia. E nós trabalhamos com o contraturno escolar, nós temos artesanato para as mães, arrimo de família, nós temos informática preparando adolescente para o primeiro emprego, nós temos alfabetização de adultos, que ele começou antes ainda da escola. É um projeto bem antigo que a igreja sonhava em ter projetos, né? Então, ele hoje está dentro desses projetos. A gente não descartou esse projeto, ele é maravilhoso, o pessoal está vindo atrás, então a gente continua com ele, né? Inclusive, agora nesse ano de 2021, a gente introduziu até a informática para eles, que estavam mais avançados, né? E é isso, o projeto aqui está maravilhoso, né? Betel, Botucatu, é realmente um trabalho forte dentro da unidade, né? Prestador de serviço aqui. Joia. É legal da gente saber, né? A Silvina citou aí, o projeto de alfabetização de adultos é um projeto antes Betel, que depois Betel abraçou também, né? E está até hoje aí atendendo a pessoas, né? Alguns frequentam a igreja hoje, que são resultados disso. Eu até, Silvina, vou contar uma experiência para você que eu tive, né? Quando nós tínhamos o trabalho lá da segunda IPI ainda de Botucatu, né? Tinha uma senhorinha lá que ela frequenta a igreja até hoje, né? E ela tinha a alfabetização dela foi ali. E aí eu chegava lá, às vezes estava eu, ela, mais umas 3, 4 pessoas. Ela falava, pastor, posso ler o texto hoje, né? Era o prazer dela poder ler, né? Ela aprendeu a ler no projeto e era o prazer dela com a limitação dela, mas era uma alegria para ela poder ler a Bíblia ali, né? Ao invés de eu ler o texto de adoração ali de começo do culto, é ela que lia, né? Então é gostoso demais a gente ver isso, os resultados dos projetos que nós temos, né? Como a gente falou, Botucatu, né? O projeto mais antigo é a alfabetização de adultos, mas que depois veio com a escola, né? E aí se estendeu para outros braços também, né? E já há 3 anos, já, né, Anderson, que a gente está com a parceria com esportes, né? Vai para o 4º ano
Exatamente. Estamos indo para o 4º ano, né? A parceria que houve com a Secretaria de Esporte, a convite da Prefeitura Municipal, pela qualidade do projeto Betel, né? Então a gente foi convidado, em primeiro momento, no primeiro ano, a participar de um chamamento público, né? E foi onde a gente abraçou todas as outras áreas do esporte, voltado para danças, ginásticas e lutas, né? Hoje são a gente atende em torno de 2.000 pessoas, são 2.000 munícipes, né? Nas modalidades de dança, de lutas e ginástica. Eu posso citar aqui as danças que são? Fala lá, pode compartilhar aí. As aulas de danças que acontecem aqui é fit dance com um educador, né? A gente tem um educador. A aerodance com 2 educadores, o ritmos com 2 educadores também, o hip hop com um educador, o balé com uma educadora, a dança do vento também com uma educadora. Essa é a parte de dança. Na parte de ginástica, atendemos a ginástica aeróbica com 2 educadores, a ginástica rítmica com uma educadora. Inclusive, a gente tem alunos que são campeões no território brasileiro e uma que é campeã internacional nessa modalidade de dança rítmica, né? Ginástica rítmica. E também o yoga, modalidade que há 2 anos entrou no projeto e também muito bem, né? Na modalidade de lutas, a gente tem um educador de taekwondo, um educador de capoeira, no caso eu, jiu-jitsu e também muay thai. Então é um projeto que abrange essas modalidades, numa somatória geral de 2.000 munícipes atendidos na cidade do Catu. Joia, muito bom. Né? E só para registrar, o Anderson, acabou de ser agora campeão aí brasileiro de jiu-jitsu, né? Já partindo para um campeonato internacional agora. Então é uma alegria ter ele com a gente. O Anderson, tem hora que tem dificuldade de chamar ele de Anderson, porque o apelido dele é Banana, né? O cara é campeão de jiu-jitsu, a gente chama ele de Banana, mas tudo bem. Né? Mas ele já está com a gente há muito tempo também, né, Silvina? Executa um trabalho muito, muito bom aí de parceria com os nossos projetos. Ele tá Então já são aí quase 10 anos já dele nessa parceria com a gente. E tem outros, nós temos hoje educadores, a Silvina pode até falar melhor, né? Na artesanato, temos educadores, psicólogo, a Silvina, que é nossa coordenadora assistente social. E aí vocês puderam ver algumas imagens que eu passei aí de alguns projetos mais recentes agora, como teve uma atividade na época aí das festas caipiras, né, juninas, aí teve agora mais uma atividade, entrega de algumas cestas, né, que vocês puderam ver as imagens. Eu passei algumas imagens aqui também, Silvina e Anderson, da última apresentação nossa, né? As apresentações de final de ano da Betel Botucatu, elas são muito esperadas, né, Silvina? Essas apresentações aí, o ano todo a gente trabalha para que ela venha acontecer, né? Então, nós já estamos sentindo vontade de fazer novamente. Então, nós estamos indo aí conversar com o secretário essa semana para fazer esse evento ao ar livre. Sabe? Pedir para o prefeito montar para a gente um stand, né? Um palco, e os professores, os educadores estão querendo todos irem fazer a parte deles, né? Então, eu acredito que esse ano ainda sai alguma coisa, viu, pastor? Amém. Porque o ano passado não foi possível, né? Uhum. E, então, eles estão a fim de fazer, por isso só se for ao ar livre, né? Então, nós estamos aí pensando nisso, sim, uma apresentação de final de ano. E também, pastor, ontem já saiu o decreto, nós vamos estar tomando as atividades presenciais. Já estamos aqui com as atividades presenciais, montando tudo. Exatamente isso até que eu ia perguntar, né? Na verdade, assim, para esclarecer para o pessoal, como que foi esse período aí de pandemia para o projeto, seja para o contraturno escolar, que a gente sabe que teve bastante dificuldade também, mas a questão do esporte, porque, querendo ou não, você atender 2.000 pessoas aí, em média semanal, né? Teve todos os cuidados. Como que funcionou isso aí na pandemia? Durante a pandemia, nós tivemos que fazer uma reunião com todos os educadores, tanto do projeto Contraturno com os educadores de esporte, para a gente ver o que seria possível fazer, porque nós não queríamos parar de jeito nenhum, não tinha condições. Então,
montamos tudo aí, o nosso site, né, Banana? Montamos, a gente psicólogo dando atendimento também online, eu também. Olha, para dizer a verdade, o trabalho triplicou, porque não foi fácil. Agora que ele está respirando mais tranquilo, porque a gente está já que é presencial. Mas, durante a pandemia, nós tivemos atendendo por telefone, por WhatsApp, vídeo aula, o atendimento online, tudo assim, foi bem complicado, mas nós nos demos a mão e todos se reinventaram e nós estamos aí com todas as parcerias até hoje, não perdemos nada, tá? Todos, no final, né, Bruna? Todos eles estão felizes porque conseguiram manter o trabalho e a gente cobrando ali, mas eles fizeram tudo direitinho. Tivemos que inventar muita coisa, pastor. Manter o número de alunos. Só o contraturno que a gente não conseguiu atingir a média, né, do plano de trabalho. Isso eles estão sabendo. Nós chegamos a 57 crianças fazendo aulas online e os demais, tanto eu como a Angélica, atendendo por telefone, chamadinha. Então, nós conseguimos manter todos ali, né, no trabalho, todos ativos. Os artesanatos, a professora levava até a casa, eles produziam, a gente ia buscar cada 15 dias. A alfabetização de adultos, a gente mandava o material, recolhia para corrigir, e foi assim, foi muito bom, né? Foi um aprendizado grande para todos nós, foi realmente um aprendizado, porque, né, jamais a gente pensou em dar aula online, em fazer alguma coisa assim, né? Mas deu tudo certo. Nós criamos também uma plataforma, né, via Facebook mesmo, onde a gente valorizou os educadores do esporte. Todos faziam seus vídeos e postavam seus vídeos na plataforma Facebook para todos os atendidos e até outros que não eram atendidos dentro do cadastro da Betel também participassem das aulas, né? Então foram aí 1 ano e meio de aula online. Ainda algumas aulas acontecem, porque alguns pontos não voltaram, né? Você pode ver, se você for abrir a página lá no Facebook da Betel, Betel BTU, que simplificando BTU é Botucatu, você vai ver lá vídeos de todas as modalidades da área do esporte, onde nossos educadores prestaram serviço, né, para todos os nossos alunos cadastrados e também para os munícipes do Botucatu que não eram cadastrados, que hoje já estão com algumas aulas já em presencial, caráter presencial. No primeiro momento foi 35% só de atendidos. Na segunda etapa, o Botucatu foi abençoado porque foi a cidade que teve total vacinação dos munícipes. Então, o retorno aqui ficou um pouco mais, está um pouco na frente o nosso retorno aqui em Botucatu. Então, o que acontece? No mês passado foi o atendimento de 35% presencial já. Já hoje é 60% e a partir da semana que vem é 100% do atendimento. Então, já vai voltar. É lógico, com todas as medidas de precauções. Então, a gente conseguiu, mesmo dentro da pandemia, trabalhar, atingir o público, atingir a meta e, com isso, trazer novos adeptos às modalidades. Já estão procurando já o projeto dos polos, nos 4 cantos da cidade, onde a gente está, e também no centro, para ser atendidos novos, e vão ser bem recebidos também. Joia. Uma coisa que eu tenho comentado nos vídeos nossos, né, é que nenhuma UPS nossa no Brasil perdeu suas parcerias, né, porque todas se reinventaram, né? Eu falo que enquanto algumas até academias fecharam, né, as portas, cruzaram os braços, academia particular, né, os trabalhos sociais, em especial de Betel, em Betel Botucatu em especial também, né, continuaram, se readaptaram, né, se realinharam ao momento que a gente está vivendo. Então, é muito interessante a gente ver a capacidade dos colaboradores nossos em todo o Brasil ligados a Betel, de ter um trabalho que é efetivo,
um trabalho que há um reconhecimento do município do trabalho realizado, então há um trabalho de parceria nisso, né? Não é, eu não gosto do pessoal lá de Betel, então não pode fechar, a gente não vai pagar ninguém, dispensa todo mundo, não. Eu me lembro, algumas vezes eu fui com a Silvina, com o Anderson, para a gente sentar e conversar o que nós faríamos diante de tudo isso, né? Como que ia ser a plataforma? Ia ser pelo Facebook, ia ser por não sei... E graças a Deus a gente está terminando aí, pelo menos essa fase da pandemia mais complicada, né, aqui em Botucatu, e o trabalho está aí sendo executado, retornando aí a presencial. Se você entrar lá, como o Anderson falou, né, no Facebook, né, Betel, BTU, né, você vai ver lá as modalidades. Se quiser fazer algumas atividades, pode fazer, elas estão gravadas também, né? Aquilo é disponibilizado democraticamente, né, todo mundo. E ali nesses projetos, só uma informação também, nesses projetos, ali não se olha nada, nem classe social, nem cor, nem raça, porque tem pessoas lá que têm condição de pagar, mas que gostam de participar ali. Agora tem pessoas que não têm oportunidade, então não se tem desculpa, né, para isso, né? Em Botucatu, a região aqui, Botucatu sempre é referência nesse trabalho com o esporte, com a qualidade de vida, né? Então, vira e mexe, aí tem entrevistas, tem o pessoal vem buscar aqui, saber o que está acontecendo, e essa parceria tem sido muito boa, muito efetiva, né? E assim, para a gente terminar, Silvina e Anderson, né? Quais as perspectivas para vocês aí, para alguns sonhos que vocês têm ainda nessa caminhada, seguindo? Eu botei umas fotos já do Espaço Novo, né? A gente está aí há 2 anos, praticamente, mais de 2 anos, já 2 anos e meio, né, Silvina? Nesse espaço novo, né? Cedido pela prefeitura. Antes funcionava no espaço cedido pela igreja, mas o trabalho cresceu e, pela graça de Deus, a prefeitura cedeu essa outra casa para a gente, né, que eu já mostrei algumas fotos. Mas qual que é assim, o sonho de vocês, as perspectivas aí para frente, para Betel Botucatu? Nosso sonho, né? Nosso sonho realmente, agora no momento, é a volta, né, Banana? Que esse contato físico está fazendo muita falta para a gente, né? O que a gente quer realmente que aconteça, essa volta, e que a gente consiga realmente continuar o nosso trabalho, né, Banana? Exato. Sempre levando o nome da nossa associação, sempre mostrando o trabalho rico, de carinho, de trabalhos, né, que a gente prepara para a turma, e também fazer realmente... Dar continuidade. Dar continuidade, né, Banana? Com essa qualidade a gente sempre prestou, né, que também que venham novos adeptos, que venham novos munícipes, que venham novos alunos, né? Que já estão chegando também, já né? Já estão todos chegando aí, tem bastante inscrições novas, então a gente está aguardando eles com muito carinho, e o sonho, na verdade, já está sendo realizado, né? A gente está aqui, a gente está vivo, graças a Deus, com bastante saúde, e que todos venham com saúde aqui também, e vamos receber todos, e que a gente consiga fazer aquele campeonato que a gente fez, Renato, lembra? Aquele Muito bom. Betel, um regional, que reuniu quase 300 crianças, também é um sonho de voltar a fazer isso acontecer, né? E a gente vai conseguir, graças a Deus, aí vai dar tudo certo. Então, a gente está muito feliz de estarmos aqui novamente, trabalhar, fazer acontecer e realizar sonhos também. Joia. Beleza, Silvina, Anderson, Banana, né? Brigadão por tudo, obrigado pelo trabalho que vocês executam, pela dedicação, né? O coração que vocês têm, assim como todos os colaboradores têm o coração aí no projeto, que Deus possa estar abençoando a caminhada de vocês também, viu? Tá joia? Um abraço então, gente. Obrigado, Renato, por todo o suporte aí, viu? Que é isso, tamo junto, Deus abençoe. Bem, gente, continuando aí com esse projeto lindo da CNA, né, dando conhecimento para a IPI do Brasil, para quem estiver acompanhando os canais da CNA, de conhecer um pouquinho mais as nossas atividades, né? Hoje eu estou aqui com a Ana. A Ana é coordenadora do nosso projeto Betel Casas Lares, que fica ali em Sorocaba, e a Ana vai estar falando um pouquinho para vocês do que é o projeto lá, se apresentando, claro,
né? Se eu fico apresentando, não gosto de ficar apresentando as pessoas, que é muito, principalmente a pessoa que eu conheço, porque fica um negócio chato. Eu já falo tudo, a pessoa depois não fala nada, né? Então, então Ana, fica à vontade para se apresentar e falar um pouquinho do que é o PS Casas Lares, Unidade Prestadora de Serviços Casas Lares. Meu nome é Ana Lúcia Beranger, estou em Betel há 17 anos e as coisas evoluíram bastante, né? Eu acredito que, assim, em toda a história de Betel, as coisas têm evoluído, né? Têm se profissionalizado. E no meu tempo também foi assim. Então, Betel, antigamente, nós chamaríamos de um orfanato, né? E depois de orfanato, já agora na década de 90, se chamava abrigo, né? E depois de 2009, que teve uma nova lei da adoção, passou a se chamar acolhimento. Então, nós somos um serviço de acolhimento. E as crianças moram aqui com a gente. O presidente tem, no caso, a guarda das crianças, né? E a gente recebe essas crianças encaminhadas pelo Conselho Tutelar, numa situação emergencial, ou pela vara da infância mesmo, quando é um caso mais trabalhado, um caso de devolução, um caso de necessidade, mas que já estava no judiciário. Também vem pelo judiciário. E essa criança fica protegida, né? O nosso papel é proteger. Uma dúvida que surge bastante, que a gente percebe na prática, é que às vezes as pessoas acham que essas crianças estão aqui porque elas fizeram algo. E não é o caso. Elas estão aqui para serem protegidas, são casas, né? Nós não temos identificação no bairro, não temos placa de que é uma casa-lar, e nós tentamos suprir de uma forma bem adequada o fato deles estarem no abrigo, né? Nesse momento, agora que as aulas começaram a voltar presencial, quem está levando e buscando as crianças na escola mais próxima que nós temos aqui é a cuidadora. E eles estão super felizes, porque eles vão pela rua com a cuidadora, voltam com a cuidadora. Então, assim, a gente percebeu que eles querem mostrar que eles também têm uma mãe nesse momento, pelo menos uma mãe que está cuidando, uma senhora que está cuidando deles, né? Não é um monitor, não é um motorista, é uma pessoa que vai a pé com todas as outras crianças aqui do bairro. É muito legal a gente ver isso, porque eu acompanho Casas Lares há um bom tempo, por estar ligado aí a Betel, né, a gente percebe o como encanta, porque é um projeto completamente diferente daquilo que as pessoas imaginam de abrigamento, né? Sempre teve aquela questão de casa-abrigo nas cidades, onde a criança é deixada lá, mas não há uma estrutura uma estrutura familiar, né, de uma casa para ela, né? Ela tem lá os alojamentos, ela fica lá, passa um tempo lá, mas a Casas Lares eu acho muito interessante para quem não conhece ainda e passando aí um pouco mais a pandemia, ter oportunidade de conhecer, é que é uma estrutura de uma casa comum. Você entrou lá, né, você identifica uma casa onde você tem mãe, né, as mães sociais, né, e você tem esse cuidado para que essa referência de família não se perca na vida dessa criança. Porque muitas vezes tem algumas, né? Depois vocês vão ver, tem foto aí, que chegam bebês, né, Ana? Sem referência. Que referência de família tem um bebê ainda, né? Nenhum, praticamente. Então, a Casas Lares, ela tem essa função de também exercer essa questão da família no coração da criança. E é muito interessante a gente ver isso nesse processo, né? E pelas regras de agora, né? Porque uma das nossas características é que a gente tem se adequado a todas as novidades, as regras que vão sendo alteradas, né? Uma delas é que a casa ela deve ser mista, então não existe casa mais de meninos e meninas, ela é uma casa que tem meninos e meninas, e as casas também, elas têm de 0 ao mais velho que tem 17 anos, né? É lógico que a gente procura fazer algumas... nesse momento, nem essa separação que eu ia falar, que às vezes a gente faz, coloca adolescentes meninas numa casa e meninos menores naquela mesma casa, porque depende muito do perfil da criança, do adolescente. E nós temos hoje, na casa que nós diríamos é a casa de meninos, mas temos 3 irmãs, que são super tímidas, super recatadas, super até, né, precisando se abrir mais para as coisas, para a vida. Então, assim, elas estão ali e a gente cuida para que elas tenham o espaço delas e
e preservado, né? Joia. Mas então assim, as casas são bem mistas mesmo. Joia. E fala um pouquinho para nós da história, né? Eu já no primeiro vídeo lá, eu já citei pro pessoal, já apresentei pro pessoal que, na verdade, a Associação Betel é uma continuação daquilo que nasceu lá em 1922, né? E que com as mudanças da lei, com as mudanças que houveram nessa caminhada que você já citou, né, passou a ser a Betel guarda-chuva dos projetos sociais, do qual hoje Casas Lares faz parte. Mas conta um pouquinho desse processo para a gente, só para o pessoal conhecer um pouquinho também. Então, foi fundada em 1922, né, lá em Campinas, e em 1943 veio para Sorocaba. Então, se chamava Orfanato Betel. Foram passando os anos, depois virou Betel Lar da Igreja. E em todo esse tempo, eram somente meninos. Na cidade de Sorocaba, nós tínhamos o Betel, que era só meninos. Tínhamos o Humberto de Campos, ou Monteiro Lobato, acho que era Monteiro Lobato, que eram somente meninos também. E o Bezerra de Menezes eram só meninas. Então, tinham 2 de meninos e 1 de meninas. Aí, com a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, começou ali já se falava em Casas Lares, né? Então, Betel, assim, 91, 92, já começou a reduzir o número de atendidos, né? Porque nessa época, antes dessa época, chegou a ter 80 meninos. Conta a história, né? 80 crianças e adolescentes meninos. Então, assim, foi aquele trabalho que, né, foi trazido a Cássia e a Virgínia, missionária, e assim, eles foram devolvendo essas crianças para a família extensa. Lógico que com o passar do tempo também, alguns já estavam com 18 anos, foram sendo desacolhidos, né? E aí, assim, o serviço foi municipalizado. Então, a gente só poderia receber as crianças do município, não mais da Igreja Nacional. E com isso, né, então, são casas, e com isso também começaram a vir as irmãs desses meninos que estavam aqui. Então, foi montado ali mesmo, na Chácara Betel, a parte da frente ali, a Casa das Meninas. E a parte do fundo, que é aquela parte maior, em cima era a Casa dos Meninos. Aí, assim, houve a possibilidade de, em 2001, já construídas as casas, nós viemos aqui para o bairro Itanguá, que já é um bairro, hoje já virou um bairro bem localizado. Naquele tempo, não que não fosse, mas há 20 anos atrás, era um pouco mais um bairro periférico, não tanto, mas um pouco, né? E hoje já é um bairro praticamente central. E então as crianças estão, que nem essa escola, que hoje atende praticamente todas as crianças de Betel, a não ser os menores, né, que vão para escolas antes da primeira série, né, do primeiro ano. Praticamente 70% das nossas crianças vão nessa escola que é próxima, 2 quarteirões daqui. E a gente conseguiu perceber, com o passar do tempo também, uma proximidade com a direção da escola. O perfil das crianças da escola mudou, do diretor mudou. Existe uma proximidade entre escola e Betel. Então, nós viemos para o bairro, porque é um bairro residencial, para que as crianças tenham esse convívio na comunidade, né? Temos um centro esportivo perto, temos a escola, o BS, né? Que as crianças são atendidas. Temos um PA também para emergências, não, acho que menos de 5 minutos daqui. Então, assim, atende melhor as necessidades do que aquela região que é totalmente, ali virou praticamente um local bem central ali, né? Bem comercial, né? Não é muito Para residencial. comércio, para hospitais, né? Sim. Não tem muito perfil de residências, né? Então, nós estamos bem localizados com tudo que a gente precisa. Temos um CRAS perto, um CREAS, que atende as famílias, as crianças. Então, assim, engraçado que em Sorocaba, dos 6 abrigos, 4 ficam na região oeste, onde nós estamos. Então, assim, os conselheiros tutelares que estão na região oeste, eles acabam trazendo as crianças para todos esses abrigos, mas assim, por acaso, somos todos
na mesma região de Sorocaba. Joia, e como que está hoje Casas Lares, questão de quantidade de atendidos, como que está a questão da pandemia, né? A gente está nesse processo aí ainda de pandemia, né? Como que está o trabalho hoje de Casas Lares? Então, nós estamos hoje exatamente com 25 atendidos, né? Temos até um número maior numa casa, mas pouca coisa, 13 e 12 crianças, adolescentes. E, assim, nós temos as cuidadoras que residem na casa, nós temos auxiliares noturnas, que, como a gente tem bebê e o trabalho não para, emergencialmente o Conselho Tutelar, às vezes, precisa trazer uma criança, um adolescente no meio da noite, né? Às vezes acontece, assim, de acharem uma criança perdida no bairro, no centro, na cidade, e assim, eles naquele horário não conseguem localizar a família, então acaba trazendo até uma criança para uma pernoite, alguma coisa assim. Então, essa cuidadora, temos uma cuidadora em cada casa lar, acordada à noite, né? Então, ela faz esse acolhimento inicial, e daí no outro dia a gente faz os encaminhamentos, né? Agora, com relação à pandemia, nós vivemos um pouco daquilo que todo mundo viveu, né? As crianças, assim, pararam tudo, né? Sorocaba parou, as cidades pararam, escola, né? Com isso, a gente acabou contratando uma pedagoga que nos auxilia com toda aquela questão de impressão de material para estudo, de pesquisa. Então, assim, nós adquirimos aí conseguimos contratar a pedagoga, que foi uma joia para a gente, no sentido de facilitar, ajudar muito, né, no diálogo entre escola e as casas, né? Fora isso, a gente ficou bem fechado, né? A gente pediu todos os cuidados para os funcionários. Durante 6 meses, 8 meses do ano passado, nós, como tinha parado todos os atendimentos e tudo, nós levávamos e trazíamos as crianças não, os funcionários para suas casas. Paramos de dar o vale transporte e o motorista fazia essa dinâmica toda, para que eles não precisassem andar de ônibus e se contaminar. Aumentar o risco, né? Nós tivemos um caso de uma funcionária que a única vez que a prefeitura testou os funcionários, disseram que ela tinha a Covid, mas ela estava assintomática. Mas mesmo assim foi afastada, e de forma que a gente conseguiu preservar esses adolescentes, né? A gente também tem a vantagem, o privilégio de ter o espaço grande interno, né? Então, assim, eu percebia nas reuniões com os outros acolhimentos que eles estavam bem complicados no sentido de não ter como levar as crianças para brincar, não sair de casa. Então, a gente não teve esse problema, porque a gente tem um espaço grande e também a gente conseguiu contratar um monitor para o parque, porque assim, as cuidadoras, como em toda casa, o foco delas é dentro de casa, os bebês que estão ali, a comida, a limpeza, a criança entra, a criança sai, mas aí a gente precisou contratar alguém lá fora para olhar as brincadeiras, para também fazer proposta de outras brincadeiras e, às vezes, algum filme com pipoca lá embaixo. Então, a gente também fez uma programação aqui dentro, pensando neles, né? Então, assim, foi um tempo diferente, né? Um tempo fechado, um tempo para nós mesmos, né? Os pais das crianças, alguns têm autorização de visita, não puderam entrar, né? A partir do mês que vem, que é setembro, que a gente vai começar a abrir para os pais, né? Com todo um ritual de cuidados, né? Nós vamos fornecer até vamos pedir para eles tirarem a máscara, colocar uma nova máscara, trazerem uma camiseta limpa para pôr por cima da roupa deles, todo um processual aí que o judiciário mandou para a gente começar a fazer para voltar às visitas presenciais, né? Mas, assim, foi um tempo, no começo assustou bastante, e assim, a gente que é do administrativo, nós não entramos na casa, a gente pede um prato de comida lá, eles trazem para a gente evitar entrar, evitar a contaminação, de forma que eles ficaram bem guardados, né? E agora, aos poucos, que a vida parece que está voltando, né?
Hoje está sendo vacinado vários funcionários, na segunda dose já, e já estamos vacinando também os de 15 anos aqui em Sorocaba. Uhum. Então, já tem aí 4 adolescentes vacinados, os mais velhos, e esperamos que agora vai baixando até 12, pelo menos, né? Eles vão vacinar, né? Depois os outros, talvez. Joia. Mas, dessa forma, assim, não tivemos nenhum surto aqui dentro. Conseguimos preservar bem as crianças. Que bom. E assim, Ana, para a gente terminar, né, porque é um breve relato de tudo, né? Quais as perspectivas, assim, sonhos que vocês têm aí como PS local, como unidade prestadora de serviços Casas Lares, né? Olha, eu acho que assim, como eu falei ali no começo, assim, nós temos que sempre nos adequar às novas regras, né? Então, assim, do meu tempo, várias coisinhas foram novidades, que é essa questão da casa mista, essa questão de, já foi no meu tempo, até um pouco, na época que eu entrei, a gente recebia crianças acima de 7 anos, a gente adequou para receber os bebês também. Então, assim, todas as sugestões do judiciário, a gente vai acatando e vai se dispondo a melhorar, né? Hoje as crianças, né? Antigamente nós não tínhamos psicólogo, assistente social aqui dentro, hoje nós temos, né? Assim como agora nós inovamos aqui em Sorocaba com a pedagoga, que os outros abrigos parece que ainda não tem. Então, assim, a gente precisa realmente melhorar o atendimento, e assim, fica sempre esse foco, né? Melhorar, porque com essa melhora, as crianças podem retornar mais rápido para suas casas, né? Nós temos um projeto super novo aqui em Betel, que é o Cuida de Mim. É um projeto que a gente fez contato, divulgou nas redes sociais, de psicólogos formados, voluntários, que vêm atender a família, a mãe da casa, ou o pai da casa, entendeu? E hoje mesmo chegou uma mãe e todo mundo, oi, Paula, tudo bem, Paula? Daí a psicóloga falou, nossa, você é conhecida aqui, né? Sim, a gente já atende ela há muitos anos, porque os filhos já foram acolhidos, retornaram e precisaram retornar aqui para o abrigo, né? Então, é uma senhora conhecida. Então, a gente entendeu que não adianta só cuidar das crianças, precisamos cuidar dessa mãe para que as crianças possam retornar e perceber e também sentirem a melhora lá no ambiente familiar. Né? Então, a gente tenta trabalhar de uma forma integral essa mãe, desde ela ter a profissão, ter um trabalho, porque os filhos já estão crescendo, né? A gente também tem uma parceria com a diretoria de ensino para que essas crianças que saem, voltam para casa, vão para o período integral na escola estadual. Então, é uma forma da mãe poder trabalhar fora, pagar uma van, porque às vezes essas escolas integrais elas não são tão perto da casa, mas vale a pena, porque elas vão ter um atendimento o dia todo, né? Então, assim, realmente, eu acho que o perfil das crianças foi mudando com o passar do tempo, né? E a gente fala assim, às vezes a gente vê em algum jovem, não os mais antigos ainda, os jovens mesmo que hoje estão com 30 anos, assim, que às vezes eles têm aquela, assim, uma dorzinha de ter crescido sem pai e sem mãe, crescido no abrigo, né? Uma vez eu chamei um jovem para uma reportagem, ele falou, pode desfocar o rosto, não aparecer a minha imagem, porque senão eu sofro depois preconceitos e tal. E assim, com esses projetos de psicologia, um outro projeto que é o Minha História, que eles fazem um livro-álbum da história deles, relatado por eles, né? Então, a gente percebe que o tempo de acolhimento ele acaba ficando mais suave, né? Mais trabalhado, mais digerido, né? Então, assim, e aí eles levam daqui esse álbum com fotos, com relatos, e a história é contada por eles, né? Da maneira como eles viram aqueles acontecimentos, né? Então, é uma coisa que eles normalmente têm prazer em mostrar para as pessoas que vêm, vão levar para casa deles. Então, assim, é um momento de lembranças boas, né? É isso que a gente quer que fique, lembranças boas desse tempo aqui e que eles construam essa vida boa de uma forma tranquila, né? De uma forma estruturada lá fora. Joia. Mas que bom, Ana. Pô, obrigado demais, né, em estar com a gente nesse projeto, nesse sonho aí de que Betel seja mais conhecida ainda na IPI do Brasil, em outros lugares, né? Porque a gente sabe o quanto é importante
o apoio das igrejas, não só oração, mas através de doação, de conhecer um pouco os projetos através das redes sociais e de alguma forma, Sim. né, resgatar, né, para quem conhece Casas Lares há um bom tempo e conhece a história do Orfanato Betel, da Casa dos Meninos, né, vai se lembrar das mães de Betel, né, por um bom tempo. Até hoje tem algumas pessoas que contribuem diretamente com os projetos ligados a Betel, com essa visão ainda da mãe de Betel. E a gente está procurando resgatar um pouquinho de tudo isso para que Betel possa estar realmente no coração da igreja e projetos como Casas Lares possam continuar transformando a vida de muita gente. Então, eu agradeço demais, Joana. Deus abençoe vocês aí e que Nós sejam o agradecemos teu projeto. também. Tem algumas igrejas que estão, não só aqui em Sorocaba, que são igrejas parceiras, né? Uhum. Nós temos a festa de final de ano, que agora foi um pouco, né, ficou parada, isso vai voltar. E, assim, algumas igrejas de Osasco, Vila Yara, São Caetano do Sul, que fazem campanhas, não é tão longe, trazem, a gente busca, às vezes fazem campanha das primícias e trazem uma doação, e com isso a gente vai fazendo várias coisas, né? Nós conseguimos aí também com a doação da IPI, revitalizar as salas de atendimento, porque assim, tudo está muito caro, né, Renato? Está tudo muito complicado. E assim, realmente as crianças, eu assim, às vezes as pessoas falam, você não fica triste de trabalhar num lugar assim? Eu falo, jamais, fico muito feliz, porque essas crianças, elas estão sendo presenteadas com uma educação, com cursos, com cuidados, né? Nós temos médicos voluntários, dentistas que são da nossa igreja e são voluntários, e essas crianças, elas estão sendo presenteadas com uma vida diferente. Na verdade, eu gostaria que todas as crianças que estão, às vezes, nesses bairros que tem muita vulnerabilidade, que estão com os pais com muita dificuldade financeira e isso gera problemas, não tem o atendimento que a gente consegue oferecer, né? Então, eles estão sendo presenteados, né? É um presente que eles recebem, um presente de Deus, e nós recebemos por cuidar deles, né? Exatamente. Mas espero que surjam outros projetos assim, nesse nível de qualidade, para atender essas crianças, né? Que é Joia. muito importante. Mas tá bom Tá então. bom? Obrigadão, viu, Ana? Deus abençoe. Imagina, estamos à disposição. Tá joia. Até mais. Até. Bem, vocês puderam ver um pouco do trabalho que Betel realiza, então, pelo nosso Brasilzão afora, né? Então, Deus tem sido bondoso com Betel. Durante todo esse período de pandemia, nenhuma das nossas UPSs deixou de ter suas parcerias estabelecidas. Elas puderam manter os seus funcionários, aqueles colaboradores, né? E isso é resultado exatamente do trabalho relevante que Betel faz na cidade, no lugar onde ela tem desenvolvido seu trabalho, né? E só para vocês saberem, Betel tem sonhado ainda com algumas outras coisas, com alguns outros projetos, e eu queria rapidamente mostrar para vocês um pouquinho disso, né? Nós temos aí 2 projetos em fase de plantação. Um projeto chamado Oficina Cultural, que vai acontecer junto a uma parceria da IPI do Alto da Vila Maria, em São Paulo, né? Um projeto de ensino de música clássica para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Então, nós estamos aí em processo já final de efetivação de mais uma UPS na cidade de São Paulo e também a UPS que a gente sonha também abrir em Belo Horizonte, parceria com a primeira IPI de Belo Horizonte, né? O projeto se chama Oicós, é uma casa de apoio para pessoas que estão em tratamento oncológico lá em BH. Então, são 2 desafios que estão chegando para a gente e a gente espera ter sucesso para a honra e glória do Senhor, dos trabalhos envolvidos por Betel em algumas outras cidades também. E da mesma forma, você que sonha, de repente, em estabelecer um projeto aí na sua cidade, fale com a gente, para a gente ver as possibilidades, os caminhos que, de repente, podem te ajudar a estabelecer algo aí, a fazer algo relevante, né, dentro das possibilidades de uma instituição séria, uma instituição histórica ligada à nossa amada IPI do Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia,
né, no ano de 2020, né, só para vocês terem uma ideia do panorama, né, é mais fácil a gente falar dessa forma. Nós tivemos 431 alunos matriculados nas nossas escolas, né, sendo que desses, 165 são bolsistas integrais. Qualquer instituição como a nossa, a Associação Bethel, ela, para cumprir com os requisitos, a cada 5 alunos, no caso de um projeto como o CEPEL, que é uma escola particular mesmo, a cada 5 alunos, um deles tem que ser bolsista. E nós precisaríamos de 43 alunos bolsistas para cumprir com isso. E nós cumprimos com 165, mais de 3 vezes do que seria necessário, porque o nosso papel é exatamente esse, de abençoar o maior número de pessoas possível com as ações que a gente realiza, né? Bethel, pelos certificados que ela tem aí, nacionais, né, estaduais, municipais, ela, em 2020, ela teve de isenção quase 736 mil reais, né? Isso é muito dinheiro, se falando que esses dinheiros, se nós não fôssemos isentos ou imunes, né, tributariamente, nós teríamos que ter pago. Então, o Bethel economizou a partir disso, a partir dos seus reconhecimentos no país, economizou exatamente R$ 735.900, né? E só para vocês terem uma ideia, né, para quem não conhece Bethel, Bethel movimentou quase 6 milhões de reais no ano de 2020. Por que tudo isso? Porque envolve tudo, envolve parcerias públicas, parcerias privadas, bolsas de estudo, pagamento de mensalidade de aluno, daqueles que estão dentro de uma escola particular com bolsa, né, que no caso, volta a citar Campinas. Então nós movimentamos quase 6 milhões de reais no ano de 2020. Né? E tivemos aí em torno de 160 pessoas envolvidas, né, 2.557 atendidos na área social, né, tivemos também 397 na área educacional e 267 atendidos na área de assessoria. Né? Então, Bethel atendeu aí em torno de 2.514 pessoas, diretamente. Né? Isso, se a gente for pensar, é praticamente semanalmente, porque os nossos atendimentos são semanais ou quinzenais, no caso de Tupã. Então, Bethel tem um trabalho enorme pelo Brasil e tem abençoado a vida de muitas pessoas. E eu queria deixar com vocês, para a gente encerrar, né, o versículo que motiva o meu coração no terceiro setor, na área social. Né? Isso, na maioria das assessorias que eu dou, eu cito, que é o versículo que mexe muito comigo quando eu falo de Bethel, né? Que é exatamente as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 41. Né? Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Né? Afinal de contas, o nosso chamado é para ir fazer o além, fazer o a mais. Né? E quando a gente fala de andar a 2ª milha, a gente fala exatamente disso. A gente fala de fazer o além do possível, do além do corriqueiro. Então que fique o desafio no teu coração aí de servir a sua igreja, servir a sua comunidade, assim como os exemplos que nós pudemos apresentar para vocês. E Bethel, volta a falar, está à disposição da IPEI do Brasil, de conselhos, presbitérios, organismos, para poder, de alguma forma, auxiliar dentro do conhecimento, do know-how que Bethel já tem nessa área social. Então, que Deus abençoe a todos. Agradeço demais a CNA pela oportunidade que nos dá de apresentar um pouco da Sessão Bethel. Que Deus possa estar abençoando ricamente a IPEI do Brasil, ricamente as nossas igrejas, para que nós sejamos, dia após dia, mais ativos na missão que nós temos de abençoar a vida de pessoas, de amar o outro como a nós mesmos. Então, agradeço demais a oportunidade. Que Deus inunda o coração de vocês de alegria e de paz. É o desejo nosso. Esteja celebrando com a gente ano que vem, centenário de Bethel. Acompanhe as atividades, acompanhe as ações, acompanhe as nossas redes sociais e que você faça parte de tudo isso também. Deus te abençoe.